Vascaíno, olá Gigantes Vascaíno, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos trazer informações sobre o jogo de ontem, falar sobre o jogo de ontem, né? Trazer informações também que ontem teve olheiro lá no jogo do Vasco e São Paulo. Vamos falar também, pessoal, sobre os compromissos do Vasco nesse mês de abril, né? Mas antes, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por esse Brasil, vascaínos e vascaínas, pessoal. Galera, hoje só comemoração, né? Uma grande vitória do Vasco ontem. Ontem o Adson jogou muito bem, o Carlos Andrés Gomes nem se fala, cara. O Puma Rodrigues entrou muito bem ontem. Tá de parabéns à equipe, né? Parabéns à torcida que incentivou os 90 minutos do jogo. Tá de parabéns ao Vasco, ainda bem que espantou essa fase aí, desses 5 jogos aí, um jejum de 5 jogos sem ganhar, empatando e perdendo. Mas é isso aí, isso é Vasco, né? Vasco é para quem acredita, pessoal. Parabéns à equipe, né? Pela homenagem que fez ontem a Roberto Dinamite. O Vasco tá de parabéns, parabéns mesmo. Galera, ontem o Vasco, né? Fez um jogo, primeiro tempo, razoável. O São Paulo foi para cima em busca da vitória. O Vasco ali se defendendo bem e atacando bem. Primeiro tempo, aquela falha, né? Aquela bola recuada ali para trás do Cuiabano. E aí caiu nos pés do jogador ali e foi para cima, que deu um drible em Robert Renan, chutou aquela bola, Léo Jardim espalmou para frente e o Luciano fez o gol do São Paulo aos 10 minutos. Né? E aí o Vasco ia para cima, oferecia o contra-ataque ao São Paulo, mas aí o Vasco não criou nada no primeiro tempo. Aí veio o fim do primeiro tempo, o Vasco, o time saiu frustrado, os jogadores receberam algumas vaias, né? Saiu perdendo o primeiro tempo de 1-0. E aí, cara, o DVD no primeiro tempo não fez nada, né? O Cuiabano muito mal, PH, cara, também muito mal, não se fala. Isso foi primeiro tempo razoável, bastante razoável ali, só que o time não rendeu o esperado, né? O que foi treinado por Renato Gaúcho, nos treinos que foi feito por Renato Gaúcho. Primeiro tempo meio apático ali, igual, o jogo igual, o São Paulo atacava também, o Vasco também atacava, teve uma cabeceada ali de DVD, mas uma cabeceada muito fraca, teve uma bola na trave do Carlos Andrés Gomes, Carlos Andrés Gomes, uma máquina em campo, cara, esse cara aí é o melhor jogador que o Vasco tem hoje, né? E entrou o segundo tempo, o Renato Gaúcho fez logo as mudanças, né? Tirou o Tietê e o PH e colocou o Puma e o Adson. O Vasco no segundo tempo já deu outra vida, com a entrada dos dois. E aí, aos 16 minutos, o Vasco tirou o DVD e colocou o Spinelli, né? E tirou o Rojas e entrou o Brenner. Aí já deu outra movimentação, o Vasco foi para cima. Aí teve aquela situação do pênalti, né? Aquela jogada do pênalti na cobrança lá, o jogador botou a mão na bola e o Puma foi para bater o pênalti, bateu o pênalti, converteu. Aí o Vasco foi para cima e veio o empate, né, com esse gol do Puma de pênalti. E aí o Vasco foi para cima, a mexida, né, surtiu muito efeito. O Adson, cara, o Adson não pode ficar fora dessa partida de jeito nenhum dos jogos. O Adson estava pedindo passagem há muito tempo. O Adson mostrou que não é jogador para banco, principalmente do Marino Nestrosa, que não está fazendo nada, cara. E aí o Vasco foi para cima, atacando. O São Paulo quis recuar, quis segurar o resultado, mas o Vasco foi para cima. E aí, aos 42 minutos, veio aquele gol do Andrés Gomes, o nosso velocista ali em campo, cara, porque o cara joga demais, cara. Tá em todo o campo ali. Houve uma mudança, o Atos foi para a esquerda ali e o Carlos Andrés Gomes foi para a direita. O gol saiu ali daquela parte ali direita, o Breno ajeitou com a barriga e o Carlos Andrés Gomes fuzilou ali
sempre no direto. Bem assim foi o jogo, né, contra o Curitiba, contra o Remo, perdão, foi pela direita aquela jogada. Então, o, o Carlos Andrés Gomes joga pela lateral esquerda, joga pela direita, o cara é uma máquina, cara, o cara é uma máquina. Valeu a pena, né? Parabéns à equipe, a mexida surtiu efeito muito bem. Spinelli ali na frente, dando muito trabalho à zaga do São Paulo. Mostrou também que Renato Gaúcho tem que botar ali na frente o Spinelli, o Brenner, mas o Spinelli dá mais trabalho ali, chamou a atenção da marcação, se movimenta muito ali na frente. A entrada de Adson deu outra movimentação ali no ataque do Vasco, criou muito, né? Então, cara, para mim esse é o time titular que tem que sempre entrar ali na frente com o Adson, ali na frente com o Carlos Andrés Gomes, o Spinelli se movimentando muito ali, né? A, a volância foi muito bom, o Calma Barros muito seguro lá atrás, o Thiago Mendes, cara, nem se fala, né? O Tietchan deu para ver que ele ficou muito ausente do jogo ali, a gente não via muito falar nele, mas né, jogou mais. Agora, os três pontos negativos do jogo foi o PH, né? PH, o, o DVD ali que não foi bem e o Cuiabano, cara. O Cuiabano não mostrou, né? Que mostrou nos outros jogos. Mas valeu a pena, né? Conquistamos 3 pontos. O Vasco ocupa a nona posição, né? Ali coladinho dele ali com 16 pontos acima tem o Botafogo, o Curitiba com 16 pontos também, que está à frente do Vasco. Depois vem o Vasco aí na nona colocação com 16 pontos. Mais abaixo vem o Atlético Mineiro e o Bragantino, com 14 pontos. São os dois clubes que podem ultrapassar o Vasco nessa rodada ainda. Vamos torcer aí. O Atlético Mineiro vai jogar fora contra o Curitiba, né? E o Bragantino vai jogar contra o Remo dentro de casa. Eu torcer para um empatezinho aí dos dois, que aí o Vasco fica na nona colocação do Campeonato Brasileiro. A tendência agora é crescer. O Renato Gaúcho viu o que tem que colocar em campo, mas está de parabéns o Renato, está de parabéns a equipe, está de parabéns o Vasco pela homenagem a Roberto Dinamite. Então, veio numa hora muito boa, uma homenagem ao Roberto Dinamite e uma vitória, né, de virada, mais uma vez de virada. O Vasco virou aí contra grandes clubes, virou contra o Palmeiras, virou contra o Fluminense, virou contra o Grêmio, virou agora contra o Botafogo. Times grandes, né, que estão lá em cima da tabela e o Vasco vem ganhando, né? E vem tropeçou, o futebol é engraçado, e tropeçou ali contra o Grêmio contra o Curitiba, no empate. Mas futebol é assim, cara. Futebol nos dá muita alegria. A torcida do Vasco está de parabéns, essa torcida apaixonada ali, que sempre está apoiando o clube aí. O Vasco, 90 minutos. Muito bom. As mexidas de Renato surtiram efeito, né? A entrada do Spinelli, de Brenner ali, o Diato. Os destaques da partida, para mim, né, foi o Carlos Andrés Gomes, né, com aquele gol dele aos 42 minutos, não só pelo gol, mas pelo que ele mostra em campo. E aí, o Adson, que deu muita movimentação ali no ataque do Vasco. E o Puma Rodrigues, né? O Rodrigues, quando entra muito bem. O PH muito mal no jogo. E aí, cara, e os piores para mim foi o PH, o Cuiabano e o DVD, né, que não mostrou, não renderam no jogo, mas é isso aí. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Acabou essa, essa mal-estar aí entre a equipe e, a torcida, né? Houve umas vaiazinhas, jogadores saíram de cabeça baixa com o resultado, muita pressão, né, nesse jogo para o Vasco ganhar, mas o Vasco foi lá, o Vasco é muito grande, a equipe foi lá e mostrou que o Vasco tem condições de lutar lá em cima da tabela, tem condições de se classificar para a Copa Libertadores. Né? E é isso aí, galera. A vitória veio numa boa hora, né? Agora aí vamos para cima do Paysandu, terça-feira, né? E para cima do Corinthians, com muita moral. É isso aí, galera. Galera,
Agora vamos falar, né, sobre olheiros. Tinham olheiros da Alemanha e da Itália lá assistindo o jogo, de olho no Carlos Andrés Gomes, cara. Com certeza, nessa janela no meio do ano, vem muita, muitos clubes aí querendo levar o Carlos Andrés Gomes, cara. Muita proposta vai surgir, propostas milionárias. E aí o Vasco, cara, tem que segurar esse jogador, não tem que fazer como fez aí com o Ryan, como fez aí com o Andrei e outros jogadores. Tem que segurar, porque o Andrés Gomes é a máquina, né, do momento do Vasco, cara. Se o Vasco perder esse jogador nessa janela aí, cara, eu não sei como é que vai ser, porque o Andrés Gomes é o jogador principal hoje do Vasco, vamos se dizer assim. E o Vasco tem que segurar esse jogador, cara. Sei que o Vasco precisa de dinheiro, mas tem a venda da SAF aí, vai dar uma melhorada. O Vasco não pode se desfazer de Andrés Gomes, cara. O Vasco, para mim, na minha opinião, se o Vasco desfazer desse jogador, vai ter uma queda muito grande de rendimento, cara. Sinceramente, o Andrei é quem está na frente. O Andrei deveria estar com a camisa 10. A camisa 10 foi dada para o Rojas, cara. O Rojas está apagado. Joga uma partida boa, outra ruim, e o Andrés Gomes, depois que chegou no Vasco, toda partida ele joga bem. E merece estar com a 10 esse jogador, para mim, na minha opinião, cara. Pois é, o Olheiros, vamos ver, né, se o Vasco vai segurar o André. Eu sei que vem muita proposta para cima dele. Antes, eu já tinha falado aqui que vários clubes já estavam de olho na Europa nesse jogador, o nosso querido Andrés Gomes, nosso velocista ali na frente, que, cara, é uma máquina de jogo. Parabéns, é um grande guerreiro, né? Tá de parabéns, o Andrés Gomes. E sobre o jogo, né? Como eu falei, o DVD foi muito ruim ali, só deu uma cabeceadazinha fraca pro gol. O PH também ruim, não acertou um lançamento, não ganhou uma bola. Cuiabano também não foi o que se esperava dos outros jogos que ele fez, também muito apagado. E são os destaques do jogo foi Carlos Andrés Gomes, Puma Rodrigues e Adson, né? E entraram no segundo tempo, o Puma Rodrigues e o Adson, e mostraram que eles merecem ser titulares. Né? Galera, agora o Vasco vai dar uma descansada hoje, se preparar fisicamente para o jogo de terça-feira. Né? O Vasco vai ter que viajar lá para Belém, enfrentar o Paysandu pela primeira partida da Copa do Brasil. Né? Copa do Brasil, o Vasco está de olho na Copa do Brasil, o Vasco deixou escapar a Copa do Brasil na temporada passada, né? Fez um bom jogo lá em São Paulo e no jogo de São Januário, dentro de casa, deu uma cochilada e levou 2 gols e deixou escapar a Copa do Brasil. Então o Vasco tem interesse também na Copa do Brasil. É o primeiro jogo contra o Paysandu, terça-feira, né? 21 horas. E o Vasco vai para lá. O Renato falou que vai colocar força máxima nesse jogo. E tem que ir mesmo para cima com a força máxima para a gente ganhar, ter um resultado bom lá dentro e decidir em casa, né, a próxima fase da Copa do Brasil. E o jogo de domingo, dia 26, contra o Corinthians, outro compromisso, né? Contra o Corinthians, um jogo bastante difícil, apesar do Corinthians ter perdido o mando de campo, mas o Diniz foi o ex-treinador do Vasco, treinou essa equipe, né? Conhece o elenco, então vai ser um jogo bastante difícil, mesmo que o Vasco não vá jogar no campo do Corinthians, vai ser um campo alternativo, né? Porque o Corinthians foi, foi multado aí, foi suspenso aí um jogo, foi dois, né, pela aquela lambança contra o Palmeiras e não vai poder jogar no seu estádio. Então, vai ser um jogo difícil contra o Corinthians lá, difícil, mas para mim eu acredito que seja o jogo mais difícil porque ele vai enfrentar, né, o Corinthians e o ex-treinador que conhece o elenco, conhece a equipe, conhece os jogadores, sabe como é que eles atuam, então por isso vai ser um jogo difícil. E no dia 30, né, o último compromisso do mês, no mês de abril, é contra o Olímpia, né, pela terceira partida da Copa Sul-Americana. Se o Vasco ganhar, vai ter chance, né, vai fazer 4 pontos, ganhar do Olímpia, vai fazer 4 pontos, vai ficar como líder do grupo, né? E aí vem os outros 3 jogos no mês de maio. Esses são os compromissos do Vasco nesse mês. O Vasco está se preparando, Renato Gaúcho está de parabéns pelas mexidas e a equipe está de parabéns a torcida. E, cara, é isso aí. Vasco é para quem acredita. Galera, um bom domingo a todos, na paz.
vascaínos, vamos comemorar a vitória do nosso querido e amado Vasco da Gama. É isso aí, galera. Vasco é para quem acredita. Galera, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil.